porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, versículo 5. Você já percebeu como algumas pessoas se incomodam com o seu brilho? Já sentiu que alguém mais velho, com mais experiência de vida, tentou diminuir a sua força, apagar sua chama, roubar a sua luz? Pois saiba, isso não acontece por acaso. Existe um motivo profundo por trás desse ataque. E entender esse segredo pode transformar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o seu propósito. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e junto com você nós vamos decifrar por que o escolhido é intocável. Neste vídeo, vamos revelar o que realmente significa carregar uma coroa forjada na dor, entender por que a cruz é inseparável da vitória e descobrir como a inveja, a tentativa de roubo e até o esmagamento se tornam parte da sua unção. Se você quer clareza, força e revelação para sua caminhada espiritual, este é o seu lugar. Então já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e fortalecer essa comunidade de fé e propósito, porque a partir de hoje você vai entender de uma vez por todas que a sua luz não pode ser roubada, menos ela foi selada por Deus, e ninguém pode tocar no que Ele mesmo escolheu. Ser escolhido nunca foi sobre conforto, e sim sobre resistência. As pessoas aplaudem sua coragem e admiram sua postura, mas não percebem as lágrimas que escorreram nos bastidores. A verdade é que sua autoridade foi comprada com noites em claro, com silêncios que doeram mais que gritos, com feridas que só você sabe onde estão. A escolha não foi um prêmio, foi um chamado para suportar o que muitos jamais suportariam. Quando alguém observa sua vida de fora, vê a luz que você carrega e pensa que ela foi entregue de forma simples. Só que, na prática, cada pedaço dessa luz foi extraído da escuridão. O brilho que hoje inspira nasceu em vales de dúvidas, em desertos de solidão e em batalhas espirituais que quase consumiram você. O escolhido não nasce pronto, ele é forjado entre dores e cicatrizes que a maioria fugiria de enfrentar. Esse é o ponto que mais incomoda aqueles que tentam roubar sua essência. Eles querem o palco, mas não aceitam passar pelos bastidores. Desejam colher o fruto, mas não têm paciência para enfrentar o solo. É fácil desejar a paz que você transmite sem imaginar as guerras silenciosas que precisaram ser vencidas. Eles desejam o resultado, mas rejeitam o processo. Um exemplo claro disso está em quem deseja autoridade espiritual sem disciplina de oração, ou sabedoria sem ter lido nem mesmo uma página da Bíblia. Querem entender os mistérios de Deus, mas não suportam passar 15 minutos em silêncio ouvindo a voz dele. É como querer tocar piano sem nunca ter treinado escalas. Todos desejam o som belo, mas não suportam a repetição cansativa. Isso. Quando você sente que está pagando caro demais por ser escolhido, lembre-se, o alto preço é a prova de que sua luz não pode ser comprada. Ela foi conquistada marcada por suor, lágrimas e renúncias. O que você carrega é raro, e por isso desperta tanto desejo alheio. Mas o segredo é simples. Ninguém consegue roubar algo que só pode ser adquirido pela própria dor. As pessoas querem a coroa, mas rejeitam a cruz. Querem ser lembradas, mas não querem ser esquecidas primeiro. Querem ser exaltadas, mas não querem ser humilhadas. É o paradoxo do escolhido. Só existe glória quando há cicatrizes. A coroa brilha porque carrega marcas de sangue, suor e lágrimas, mas esse detalhe ninguém quer enxergar. Quando você foi traído, quando riu para não chorar, quando foi ignorado em momentos de maior necessidade, ali estava a cruz. Ela não é simbólica apenas, ela é prática. A cruz é o peso de enfrentar rejeição, é a força de seguir quando ninguém acreditava em você. É o fardo que precede toda a autoridade legítima. A coroa, por outro lado, é o que todos veem. É a serenidade em seu olhar, é a firmeza nas palavras, é a confiança que você transmite. O brilho da coroa não é o ouro em si, mas a história por trás dele. A coroa é a recompensa silenciosa de quem não desistiu. É a prova de sobrevivência
diante de cenários que pareciam intransponíveis. Muitos tentam imitar sua voz, copiar seu estilo ou replicar suas atitudes, mas se esquecem de que a coroa está firmada sobre a cruz. Sem as renúncias que você fez, sem os desertos que você atravessou, nada teria peso. É como alguém usar uma farda sem nunca ter ido à guerra. O traje pode enganar por um momento, mas a falta de cicatrizes sempre entrega a verdade. Por isso, nunca se sinta intimidado quando alguém invejar sua coroa. Eles podem até querer imitá-la, mas nunca terão o mesmo peso. A coroa sem cruz é apenas um enfeite vazio. Já a sua coroa é testemunho. Ela brilha porque você sangrou, resistiu e sobreviveu. É a prova de que você suportou o que outros jamais suportariam. Para o mundo, sofrimento é sinônimo de azar. Para Deus, sofrimento é escola. Cada lágrima que caiu foi uma aula. Cada perda foi um treinamento. Cada rejeição foi uma preparação para algo maior. É como se o céu tivesse escrito seu currículo não em diplomas, mas em cicatrizes. E cada uma delas lhe deu acesso a lugares onde poucos conseguem permanecer. Você já percebeu que só enxerga com clareza certas situações porque antes foi enganado? Só aprendeu a se levantar porque um dia caiu? Só compreende a dor de alguém porque também já chorou escondido? Esse é o valor do sofrimento. Ele transforma a experiência em discernimento, e discernimento em autoridade. O que parecia punição era, na verdade, um rito de passagem. Como o ouro provado no fogo, sua alma precisou ser purificada na dor. Os desertos que você atravessou não foram sinais de abandono, mas de lapidação. Eles revelaram forças que você não sabia que tinha. Tornaram você alguém que não se abala por qualquer vento. Um exemplo simples. Você só reconhece falsidade com rapidez porque já foi ferido por ela. Você só valoriza a fidelidade porque já experimentou a traição. O sofrimento treinou seus olhos para ver além da superfície. É um aprendizado que livro algum pode oferecer, porque está gravado no espírito, não em páginas. Por isso, não se culpe pelos sofrimentos que enfrentou. Eles não foram aleatórios, foram orquestrados. Sua unção não nasceu de privilégios, mas de sobrevivência. E é exatamente isso que torna você intocável. O sofrimento foi a chave que abriu portas que a comodidade jamais abriria. Quando as pessoas olham para você, só veem os frutos. Elas admiram sua paz, sua sabedoria, sua firmeza e acreditam que tudo isso simplesmente surgiu. Mas não há fruto sem solo. E o seu solo foi regado por lágrimas, adubado por lutas e endurecido por rejeições. Essa é a parte invisível que ninguém quer enfrentar. Os frutos que hoje aparecem em sua vida são resultados de noites em que você achou que não suportaria. São reflexos de orações silenciosas e de decisões difíceis. Enquanto outros pediam atalhos, você aceitava o processo. Enquanto eles queriam flores sem raiz, você aceitava o peso de permanecer firme mesmo, enterrado na terra fria. É por isso que sua colheita é tão rara. O solo guardou segredos que ninguém pode roubar. O solo registrou seus gritos silenciosos, seus joelhos dobrados e suas madrugadas solitárias. Ele conhece a verdade que os frutos não contam. Antes de ser admirado, você foi esmagado. Antes de florescer, você foi enterrado. Quem tenta imitar os frutos, sem passar pelo mesmo solo, sempre fracassa. É como alguém que compra flores artificiais. Parecem belas no início, mas não têm vida, nem raiz. O fruto real tem peso, porque está ligado ao solo que o alimenta. Esse é o segredo que muitos não percebem quando tentam copiar sua caminhada. Por isso, nunca se preocupe quando tentarem roubar seus frutos. Eles até podem levar a aparência, mas não terão a raiz. O que mantém você de pé não é o aplauso, é o solo secreto, onde Deus plantou sua essência. E esse solo, ninguém pode imitar ou tomar de você. Se até aqui essa mensagem já falou com a sua alma, eu quero te pedir algo simples. Apoie esse trabalho clicando no botão Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Essa é uma forma direta de nos ajudar a manter o canal vivo e continuar trazendo reflexões que fortalecem a sua fé e sua caminhada espiritual. Cada contribuição é uma semente que faz com que mais pessoas recebam palavras que transformam dores em propósito.
E já que falamos sobre sementes, no próximo ponto você vai entender por que antes da glória existe sempre um gemido escondido. Vamos, todos querem a glória, mas poucos conhecem os gemidos que a antecedem. É fácil olhar para a força que você carrega hoje e pensar que foi apenas sorte ou destino, mas ninguém esteve presente nas madrugadas em que você chorou até não ter mais lágrimas. Ninguém viu as orações sufocadas que pareciam não ter resposta. Foi nesse silêncio pesado que a sua autoridade começou a nascer. Os gemidos foram a semente da sua glória. Cada lamento profundo, cada noite de desespero foi como um parto espiritual. O que hoje parece luz foi gerado em dores escondidas. Você não recebeu a vitória de bandeja. Você a conquistou entre soluços e suspiros que o mundo não viu. É por isso que sua presença hoje carrega tanto peso. As pessoas querem a sua paz, mas não querem enfrentar as noites em que você sentiu o peito se partir em pedaços. Querem o brilho, mas não querem passar pelas lágrimas que purificaram seu coração. O gemido não foi sinal de fraqueza, mas de resistência. Era o som do seu espírito lutando para nascer de novo. Um exemplo claro é o de alguém que admira um pregador pela autoridade com que fala, mas ignora os anos de joelhos dobrados e lágrimas derramadas que deram raiz àquelas palavras. A voz só carrega poder porque já gritou em silêncio. E é exatamente isso que torna a glória autêntica. Ela vem com a assinatura de dor. Portanto, nunca se esqueça de que sua glória é fruto de um preço alto. Ela não pode ser copiada, porque o gemido não pode ser fingido. E é justamente essa autenticidade que faz você ser intocável, porque ninguém deseja pagar o mesmo preço que você pagou para chegar até aqui. Cada ferida em sua vida foi uma aula que o céu permitiu que você tivesse. Elas doeram, sangraram e pareciam injustas, mas se tornaram professores que nenhum livro seria capaz de substituir. Uma traição lhe ensinou sobre discernimento. Uma perda lhe ensinou sobre resiliência. Uma humilhação lhe ensinou sobre humildade. É verdade que no momento em que a ferida é aberta, ela parece ser um castigo, mas quando o tempo passa e a cicatriz se forma, você percebe que aquele corte trouxe um conhecimento que não poderia ser aprendido de outra forma. O que parecia ser fim, na verdade, era apenas o início de uma lição eterna. Essas feridas são como certificados espirituais. Elas provam que você não apenas leu sobre fé, mas viveu a fé. Não apenas ouviu sobre perdão, mas precisou perdoar em situações quase impossíveis. Cada cicatriz é uma assinatura de autenticidade que ninguém pode falsificar. Um exemplo simples é aquele que hoje aconselha casais a manterem um amor, mas só tem autoridade porque já chorou por um casamento despedaçado. A ferida ensinou mais que qualquer teoria. Ela transformou dor em sabedoria. É por isso que suas palavras não são apenas falas, mas ecos de sobrevivência. Quando alguém tenta imitar sua sabedoria, sem ter passado pelas mesmas feridas, acaba soando vazio, porque o que dá peso às suas palavras é a dor que você suportou. Suas feridas foram seus professores, e seus professores lhe deram uma autoridade que ninguém pode roubar. O poder que você carrega hoje não nasceu em tempos de conforto, mas em temporadas de morte interior. Algo em você precisou ser enterrado para que outra parte pudesse viver. Sua luz atual só brilhou porque antes você enfrentou escuridão profunda. Foi no vale da morte que sua verdadeira essência começou a ser revelada. A morte do orgulho foi necessária para que sua humildade florescesse. A morte da vaidade foi exigida para que sua essência tivesse valor. A morte da dependência de elogios foi vital para que sua identidade fosse firmada em Deus e não em pessoas. Cada morte interna abriu espaço para um renascimento ainda maior. As pessoas que hoje o aplaudem não imaginam quantos enterros você já precisou fazer dentro de si mesmo. Não viram as vezes em que precisou abrir mão do que amava para abraçar o que era necessário. Não entendem que antes do Resurgir, você precisou sepultar sonhos, ideias e até versões antigas de si mesmo. É como o grão de trigo que precisa cair na terra e morrer, para então multiplicar. Essa é a lei espiritual da vida. Antes da ressurreição, sempre haverá crucificação.
E o poder verdadeiro só vem de quem já aceitou morrer para o que não serve mais. Por isso, quando alguém tenta roubar sua autoridade, nunca se esqueça, seu poder não está apenas no que você viveu, mas no que você deixou morrer. O poder de ressuscitar só existe para quem já enfrentou a morte e não se rendeu. Muitos veem o óleo que escorre de sua vida, mas poucos entendem o esmagamento que foi necessário para produzi-lo. A unção não vem de privilégios, mas da pressão. Cada vez que a vida o apertou, cada vez que você achou que não suportaria, o óleo começou a ser liberado. O esmagamento não foi suave, foi doloroso. Foi quando você perdeu pessoas que juravam estar ao seu lado. Foi quando falharam promessas que pareciam inabaláveis. Foi quando suas forças físicas já não davam conta e só restava fé. O óleo começou a fluir justamente nesses momentos. As pessoas querem a suavidade da fragrância, mas não querem passar pela dureza do esmagamento. Querem o perfume, mas não querem a prensa. Querem a unção, mas não querem os desertos que a geraram. E é por isso que nunca poderão carregar o mesmo peso. Um exemplo simples está no azeite. Ninguém vê o processo brutal das azeitonas sendo esmagadas. Apenas aprecia o resultado final. O mesmo acontece com a sua vida. As pessoas querem o sabor do azeite, mas não suportariam a prensa que foi necessária para produzi-lo. Por isso, seu óleo não é imitado. Ele tem cheiro de sobrevivência, sabor de resistência e peso de autenticidade. E é justamente essa autenticidade que torna sua unção eterna. Porque quem não passou pelo esmagamento jamais poderá sustentar o óleo verdadeiro. A dor nunca foi aleatória. Cada corte, cada perda, cada rejeição foi como o cinzel de um escultor moldando sua alma. O que parecia caos era, na verdade, precisão divina. Você não foi quebrado por acidente, foi lapidado com intenção. E essa intenção era transformá-lo em alguém capaz de sustentar aquilo que outros não suportariam. Quando portas se fecharam, você acreditou que era abandono, mas era redirecionamento. Quando amizades se desfizeram, pareceu injustiça, mas era purificação. Quando sonhos desmoronaram, você pensou que era o fim, mas era apenas espaço sendo criado para algo maior. Cada detalhe teve um propósito invisível. É como um escultor que precisa retirar pedaços de mármore para revelar a obra-prima escondida dentro da pedra. A cada batida, parece que a peça está sendo destruída, mas na verdade está sendo revelada. Assim também foi sua dor. Não era destruição, era revelação. Um exemplo claro é a rejeição. Ela feriu, mas também lhe ensinou a não buscar aprovação em qualquer lugar. A traição doeu, mas abriu seus olhos para discernir quem realmente era confiável. O coração partido o fez chorar, mas também abriu espaço para nascer empatia e compaixão. Por isso suas cicatrizes não são marcas aleatórias. São linhas de um projeto divino. A dor que parecia perda foi na verdade precisão. E é exatamente isso que o torna raro. Você não foi apenas quebrado, você foi esculpido. Muitos desejam o acesso que você carrega, mas não entendem que esse acesso só existe porque você passou pela expiação. Não foi sorte, não foi privilégio, foi fogo. O sofrimento purificou áreas do seu ser que, de outra forma, jamais seriam lapidadas. O preço que você pagou em lágrimas foi a moeda que abriu portas espirituais. A expiação não significou perfeição, mas purificação. Foi nas perdas que você aprendeu o que realmente importa. Foi nas quedas que você descobriu quem sempre esteve ao seu lado. Foi nos momentos de humilhação que você aprendeu que sua dignidade não estava no olhar das pessoas, mas na aprovação de Deus. Quem tenta roubar seu acesso sem passar pela expiação, acaba se queimando. Porque a autoridade verdadeira não pode ser emprestada, ela precisa ser conquistada. É como alguém tentar vestir a armadura de outro. Parece bonita, mas pesa demais porque não foi feita para ele. Um exemplo simples é o de líderes que buscam posição sem quebrantamento. Podem até subir ao palco, mas sua voz não carrega peso, porque não foi temperada no fogo. A diferença entre informação e revelação está no preço pago. Revelação só vem de quem sobreviveu ao fogo da expiação. Por isso, seu acesso é intocável. Ele foi selado pela dor que você suportou, pelas lágrimas que derramou
e pelo fogo que o purificou. Essa marca é o selo da sua autenticidade, e ninguém pode falsificar esse selo. As tentações não foram acidentes em sua vida, foram provas customizadas. Cada uma delas tinha como objetivo forjar disciplina em sua alma. Você não é forte porque nunca foi tentado. Você é forte porque resistiu, quando tudo parecia convidativo demais. Sua disciplina é fruto de guerras que poucos imaginam. Quando a tentação veio, parecia fácil ceder. Era mais confortável, mais rápido, mais prazeroso. Mas foi justamente nesses momentos que sua escolha moldou seu caráter. A cada não dito, sua fé ganhava músculos. A cada renúncia, sua força interior se tornava mais inabalável. A disciplina que hoje muitos admiram não nasceu em vitórias visíveis, mas em batalhas invisíveis. Foi construída nos bastidores, quando ninguém estava olhando. O autocontrole que você carrega é a prova de que sua fé foi testada e aprovada diante das maiores pressões. Um exemplo prático é alguém que resiste à tentação de buscar atalhos desonestos no trabalho. Ele parece apenas honesto, mas na verdade está treinando disciplina espiritual. É assim que se constrói um caráter sólido, vencendo tentações pequenas que preparam para vitórias maiores. Por isso, não tenha vergonha das tentações que enfrentou. Elas não diminuem você, pelo contrário, revelam sua força. Sua disciplina não pode ser copiada, porque foi forjada em lutas internas que apenas você travou. O brilho que hoje emana de você não nasceu em dias ensolarados, mas em noites de trevas. Sua luz não é cosmética, é testemunho. Cada raio que agora ilumina outros foi forjado em vales de lágrimas, em buracos de desespero, em noites intermináveis. Sua luz não veio de facilidade, mas de sobrevivência. Quando o mundo o via perdido, Deus já estava acendendo uma chama secreta em sua alma. Quando parecia que nada faria sentido, Ele estava usando a escuridão como útero para gerar em você um novo ser. Sua luz atual é fruto de um parto doloroso em meio às sombras. As pessoas que hoje se inspiram em você não têm ideia de como a escuridão foi cruel. Não ouviram as vozes que tentaram apagar sua fé, não viram os pensamentos que quase sufocaram sua esperança. Foi nesse chão frio que sua luz começou a crescer. É como uma vela acesa em um quarto escuro. Quem entra só vê a chama, mas não sabe que antes houve silêncio, solidão e frio. Sua luz se tornou especial porque nasceu onde ninguém acreditava que pudesse existir brilho. É isso que a torna diferente de qualquer outra. Por isso, não se surpreenda quando sua luz incomodar. Ela carrega a lembrança de noites que os outros não suportariam. E exatamente por ter sido forjada na escuridão, sua luz nunca poderá ser apagada. O dom que você carrega hoje não nasceu em meio à multidão, mas na solidão do exílio. Enquanto muitos estavam cercados de amigos, você foi levado a um lugar de silêncio. E foi justamente nesse silêncio que sua sensibilidade espiritual se aguçou. O isolamento não foi castigo, foi incubadora. Naqueles dias em que parecia não ter ninguém ao seu lado, você descobriu que a voz de Deus se tornava mais clara. A ausência de aplausos o ensinou a valorizar a aprovação divina. A falta de companhia o fez perceber que nunca esteve realmente sozinho. Cada instante de solidão era na verdade treinamento. A sabedoria que hoje emana de suas palavras foi gestada em noites de silêncio profundo. A clareza que você carrega nasceu na ausência de distrações. Sua visão espiritual não foi construída em meio ao barulho, mas no silêncio de desertos que quase quebraram você. Um exemplo simples é o profeta que recebe revelações não em palácios, mas em cavernas. É no lugar esquecido que a visão é lapidada. O exílio se torna sala de aula para quem foi escolhido. A ausência de pessoas revelou a presença de Deus. Por isso, nunca lamente o exílio que viveu. Ele não foi abandono, foi preparação. E a prova disso é que quando você voltou para o meio das pessoas, voltou diferente. Voltou carregando uma autoridade que só quem passou pelo silêncio pode carregar. Todos querem o milagre, mas ninguém deseja a mutilação que o precede. Antes de cada vitória que hoje você celebra, houve um rasgo doloroso. Algo foi arrancado
destruído, rasgado em sua vida. Foi nesse processo brutal que o espaço para o novo foi aberto. O milagre sempre nasce após o corte. A mutilação pode ter vindo em forma de perda de relacionamentos, de sonhos despedaçados, de certezas arrancadas. Parecia injustiça, mas era limpeza. O terreno da sua alma precisava ser desfeito para que algo novo pudesse ser construído. E essa desconstrução foi dolorosa. O milagre só brilhou porque antes você sangrou. Só aconteceu porque antes você perdeu. O poder da ressurreição só existe porque antes houve morte. É assim que o céu trabalha. Algo precisa ser arrancado para que outra coisa floresça. Um exemplo está na poda de uma árvore. O corte parece cruel, mas é ele que garante frutos mais fortes e abundantes no futuro. Assim também foi com você. As mutilações não foram castigos, foram preparações. Elas abriram caminho para milagres que ainda hoje são visíveis em sua vida. Por isso, nunca veja seus cortes como derrotas. Eles foram o caminho para que você experimentasse milagres reais. E é essa dinâmica que o torna diferente. Você entende que o milagre não é barato. Ele é comprado com um preço da mutilação. Seu dom não é uma habilidade barata. Ele foi selado por sangue, suor e lágrimas. Cada oração desesperada, cada noite sem dormir, cada momento de exaustão foi parte do contrato que firmou sua autoridade espiritual. Seu dom não é decoração, é aliança. Quando você chorava, parecia que ninguém via, mas o céu registrava cada lágrima como assinatura. Quando você lutava para continuar, parecia em vão, mas cada gota de suor estava selando sua autenticidade. Quando você sangrou por dentro, parece a morte, mas era consagração. Muitos querem o brilho, mas não percebem que o brilho é a marca de quem sobreviveu a dores profundas. Querem a unção, mas não percebem que ela foi escrita com lágrimas que jamais poderão ser copiadas. Seu dom é intocável porque foi firmado com marcas que só você carrega. Um exemplo claro é o atleta que sobe ao pódio. Todos veem a medalha, mas não veem as madrugadas de treino, as dores físicas e as lágrimas escondidas. O mesmo acontece com você. O que o mundo vê é apenas a coroa, mas o céu sabe o peso do sangue, do suor e das lágrimas que a sustentam. Por isso, seu dom nunca poderá ser roubado. Ele foi selado pelo pacto mais sagrado, a resistência diante da dor. Ninguém pode imitá-lo, porque ninguém sangrou, chorou e suou como você. Muitos pensam que o silêncio em sua vida foi sinal de abandono, mas na verdade foi proteção. Houve momentos em que suas palavras poderiam ter sido usadas contra você, e foi aí que Deus o calou. O silêncio não foi vazio, foi escudo. Enquanto você sofria pela ausência de respostas, Ele estava construindo muros invisíveis ao seu redor. Esse silêncio foi o responsável por preservar seus segredos. Aquilo que você não conseguiu expressar em lágrimas ficou guardado entre você e Deus. O mundo queria que você se explicasse, que mostrasse seus planos, que revelasse suas dores, mas o céu sabia que se você falasse demais, tirariam de você o que ainda estava sendo formado. O silêncio também foi treinamento. Ele o ensinou a observar mais do que falar, a discernir antes de agir e a ouvir, o que muitos não percebem. Enquanto outros se precipitam com palavras, você aprendeu a guardar, esperar e deixar o tempo revelar a verdade. Isso é sabedoria rara e foi forjada em noites de silêncio. Um exemplo simples é o do jardineiro que não mostra a raiz da planta enquanto ela cresce. Ele entende que a raiz precisa de tempo no escuro, protegida na terra. Assim também foi você. Precisou ser ocultado para não ser arrancado antes da hora. O silêncio foi a terra que blindou o seu crescimento. Por isso, não veja o silêncio como perda. Ele foi sua proteção, sua incubadora e seu escudo. Enquanto você acreditava que estava sozinho, estava sendo guardado do olhar de quem não suportaria sua luz. E é justamente por ter sido moldado no silêncio que hoje sua voz carrega peso quando decide falar. Tudo o que você enfrentou provou que ser escolhido nunca foi sobre facilidade, mas sobre sobrevivência. A cruz precedeu a coroa, o gemido antecedeu a glória,
A mutilação abriu espaço para o milagre, e é por isso que hoje você é intocável. Sua luz não pode ser apagada, porque ela foi acesa em lugares onde ninguém acreditava que fosse possível. O que o mundo chama de sorte é, na verdade, o resultado de noites de lágrimas. O que chamam de favor é a colheita de um solo regado com dor. Sua autoridade não foi herdada, foi conquistada em vales onde outros teriam desistido. E é por isso que sua presença incomoda. Você carrega marcas que não podem ser copiadas. Agora eu quero te provocar. Será que você já percebeu que tudo aquilo que parecia punição foi, na verdade, preparação? Será que você já parou para pensar que o peso das suas dores foi, na realidade, a senha para acessar o propósito que hoje sustenta a sua vida? Essas perguntas não são retóricas, são convites à reflexão. Por isso, escreva aqui nos comentários qual foi o momento mais difícil que moldou a pessoa que você é hoje. Compartilhe sua história, porque quando você fala, sua voz fortalece outros que estão na batalha. Curta este vídeo e se inscreva agora no canal, para que juntos possamos expandir essa comunidade de fé, resistência e propósito. E não se esqueça, a jornada não termina aqui. Há muito mais revelações que vão iluminar o seu caminho e aprofundar sua fé. Continue conosco, porque os próximos vídeos vão levar você ainda mais fundo nessa descoberta de que ser escolhido é carregar uma luz que jamais poderá ser roubada.